excelente dia para você. Hoje é sexta-feira, dia que a gente não tá aqui, mas hoje estamos em edição especial, dia 28 de novembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na IBC em Brasília, mais uma vez, aqui com emissoras de todo o país, de rádios e portais que participam com a gente hoje. Bem-vindos todos, e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e hoje eu, meus colegas e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, estaremos juntos com você aí nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, ontem foi um dia duro para o meio ambiente, isso porque o Congresso Nacional derrubou 56 dos 63 vetos do presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental, mais conhecida por ambientalistas como PL da Devastação. A partir da promulgação desse texto pelo Congresso, que é quando as regras passam a valer para o licenciamento ambiental, cada estado vai fazer o seu regramento, seus próprios parâmetros. Isso tira, por exemplo, o poder do Conselho Nacional do Meio Ambiente para isso e mais, a possibilidade dos mais fracos, mais vulneráveis, dos indígenas, quilombolas, serem ouvidos. Além desse assunto, é claro que a gente também vai falar bastante sobre a COP30, que terminou na semana passada, se as negociações formais, os avanços foram menores que as expectativas. Fora delas, a COP30 registrou conquistas históricas após 4 conferências em países com restrições à participação social. Belém se tornou palco de uma mobilização global inédita. Obrigada pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, ministra. Eu que agradeço, Karina. Bom estar com vocês de novo. Prazer é sempre nosso. E num dia, ministra, um dia depois do Congresso Nacional ter derrubado vetos de questões que eram tão importantes para a preservação do meio ambiente, está havendo e houve imediatamente uma reação muito forte de vários setores, né? Ontem a senhora chegou a dizer que um caminho seria a judicialização, né? Levar para a justiça, resolver essas questões. Eu queria primeiro que a senhora explicasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que não sabe do que a gente está falando, o que aconteceu, quais são os impactos, né, dessa derrubada desses vetos, dessa proposta que flexibiliza aí o licenciamento ambiental, quais são os maiores impactos e os próximos passos, ministra, por favor. Obrigada, Karina, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação, no plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que, infelizmente, não foram evitadas. Só que, a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas, sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. A gente não vivia uma situação de completo desequilíbrio climático. Agora, com as chuvas torrenciais, com as secas, com os incêndios, com as ondas de calor, até tornados nós temos no Brasil, chuva de granizo, isso é o desequilíbrio do clima. E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações como a de Cubatão no passado. Quem não se lembra do que acontecia ali com a poluição
completamente desordenada, desenfreada, afetando a vida das pessoas, câncer de pulmão, crianças nascendo completamente defeituosas, com problemas terríveis. E agora a gente volta para uma situação parecida, essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer. Portanto, como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Só para você ter uma ideia, a licença por autodeclaração é o empreendedor dizer que ele está em conformidade com a lei. Em algumas situações, casos como de Mariana e Brumadinho, é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. Só que na maioria das vezes, se você não tem a presença do Estado, dos órgãos públicos, criando regras e padrões, você vai ter o descontrole. E essa possibilidade agora de que cada estado, cada município vai fazer a sua própria lei. É o absurdo dos absurdos. Quando você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelecendo regras gerais e a partir daí os estados e os municípios se orientam, você tem um sistema que tem coerência. Dessa forma, cada estado vai achar que ele pode mudar as leis, mas ele não muda as leis da natureza. O rio que é contaminado por metais pesados em um estado será o mesmo rio contaminado em outro. Só que para um estado que é negacionista, que não respeita o meio ambiente, que não se importa com as pessoas, ele não vai ter nenhum problema em jogar o esgoto, não vai ter nenhum problema em jogar metais pesados de uma fábrica de químicos dentro do rio. Ou seja, nós estamos vivendo o caos ambiental. Hoje, quando eu entrei, o seu colega me perguntou, e aí, senadora, como é que está? Acho que é uma verdadeira ressaca. Eu digo, não é ressaca, é mais que ressaca, é luto, é um luto. Uma legislação que foi feita durante todas essas décadas, que evitou centenas de milhares de tragédias. Agora, nós temos ela demolida em uma sessão do Congresso Nacional. No momento em que a população mais precisa que os seus representantes, que os seus governantes a protejam, é o momento em que ela está mais desamparada do ponto de vista legal. Porque se você tira a base legal, como é que nós vamos continuar atuando? A ministra citou aqui a autodeclaração e só para situar quem nos ouve e quem nos assiste, do que a gente está falando? A gente está falando que é como se você fosse à farmácia, precisasse de um remédio tarja preta e você mesmo fizesse a sua receita. Não é isso, ministra? Exatamente. É você prescrevendo o seu próprio remédio. Nesse caso, não é remédio. Nesse caso, é prescrevendo veneno. Muitas doenças para o meio ambiente, para a economia e para a tranquilidade das pessoas. Eu, quando fui no Rio Grande do Sul, quando teve a terceira enchente, eu tive uma conversa com uma mãe que ela me deu um depoimento, acho que até já falei disso aqui uma outra vez, né, que quando começava a chover, as crianças ficavam apavoradas e começavam a chorar. E o que ela fazia era subir em cima da cama, ficar com eles na cama e dizendo para as crianças que está tudo bem, mas ela mesma sabia que não estava tudo bem. Então, a gente não pode imaginar que as leis ambientais é para, digamos assim, atrapalhar o desenvolvimento. Muito pelo contrário, não existe desenvolvimento sem clima equilibrado. Quando temos enchentes como no Rio Grande do Sul, toda a parte de comunicação ela é prejudicada.
Toda a parte de transporte é prejudicado porque pontes, porque estradas são totalmente demolidas pelas enchentes. Toda a parte de agricultura é prejudicada, seja por seca, seja por cheia, e ainda vamos ter um prejuízo. Nós ainda não finalizamos no Parlamento Europeu o acordo da União Europeia com o Mercosul. Com certeza já começam a haver indagações se os compromissos ambientais que servem de base para o acordo terão como ser cumpridos diante dessa mudança. Maravilha, ministra. Vamos começar então a chamar as rádios para conversar com a gente? Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Centro-América, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, porque o Aldair Santos está com a gente. Oi, Aldair, um ótimo dia para você, querido. Olá, bom dia a todos. Bom dia, ministra. Estamos aqui no estado muito conhecido, né, ministra, pelo seu meio ambiente, pelos seus biomas ricos do Cerrado, Pantanal, Amazônia. Recentemente, ministra, a demarcação de terras indígenas determinada e assinada pelo presidente Lula gerou muitos protestos por aqui. Outro assunto também bastante discutido é o calendário lançado agora recentemente de leilões das ferrovias, que inclui inclusive a Ferrogrão. O que foi discutido, ministra, na COP30, buscando essa conciliação do desenvolvimento com a produção de alimentos, de grãos em Mato Grosso e também em outras regiões do país? Bem, primeiro a demarcação de terras indígenas, elas são necessárias, legítimas e é uma questão de justiça, de reparação. Sempre que você fala em terras indígenas, eu me lembro dos Guarani Kaiowá, que são indígenas, onde nós temos o maior índice de suicídio do mundo, porque eles não têm nenhuma perspectiva de vida. Foram subtraídos de suas terras, são abandonados à beira das estradas e vivem processos de violências avassaladores, de assassinatos de lideranças indígenas. Qualquer pessoa que tem princípios e valores da ética, valores de respeito à dignidade humana, sabe que essas populações têm o direito aos seus territórios. Então, o presidente Lula fez o processo de demarcação depois de um trabalho muito criterioso dos técnicos da FUNAI, ouvindo diferentes setores, porque é um processo longo que às vezes se arrasta por décadas de questionamento judicial de pessoas que já estavam aqui antes de nós chegarmos. Então, é um processo de justiça e reparação num trabalho que a ministra Soninha Guajajara, a presidente da FUNAI, Joênia, o ministro da Justiça, Lewandowski, têm feito. Em relação à COP30, foi um esforço muito grande para colocar o tema dos combustíveis fósseis no debate e o tema do desmatamento. É perfeitamente possível você ter desenvolvimento econômico sem precisar destruir as bases naturais do teu próprio desenvolvimento. O maior exemplo disso é o Brasil. Desmatamento na Amazônia está caindo 50% nesses 3 anos de governo do presidente Lula e o agronegócio cresceu 17%. Ou seja, fazer criminalidade ambiental não tem nada a ver com o processo produtivo. Infelizmente, existem aqueles que associam não combater desmatamento, não combater grilagem, tráfico de madeira a desenvolvimento. Isso não tem nada a ver com desenvolvimento. Desenvolvimento é aumento de produção por ganho de produtividade, é recuperar a área que tem baixa produtividade para que ela se torne mais produtiva, tecnologia, assistência técnica, incentivo para que a gente possa manter, ao mesmo tempo, os recursos hídricos, a biodiversidade, respeito às comunidades locais e ser um país que ajuda na segurança alimentar do planeta. O Brasil tem esse potencial, é uma grande vantagem comparativa e é isso que nós precisamos fazer. E aí, ministra, a gente vai para a Rádio Nacional de Brasília. A gente fala também com a Amazônia e Alto Solimões. Ela está lá já esperando a gente aí, Priscila Mazenotti. Um beijo, querida. Bom dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você, ministra. Bom dia para a senhora também. Eu queria continuar nesse assunto dos vetos, porque
Os pontos que ficaram de fora da votação ontem foram aqueles vetos relativos à LAI, que é o licenciamento especial para empreendimentos considerados estratégicos. Eu queria saber qual é a estratégia do governo agora. O relator falou que vai apresentar o relatório na próxima segunda-feira. Ontem, no plenário, falou em desenvolvimento, em construção de estradas, em benefício da população nesse sentido. Então, qual vai ser a estratégia do governo, qual a posição do Ministério com relação a essa medida provisória da LAI, até porque ela perde a validade na próxima sexta-feira, no dia 5, é preciso correr, então, com essa discussão, ministra. No caso da LAI, é uma demonstração do quanto o governo buscou o diálogo, fazer mediações, em relação aos vetos, em relação à medida provisória da LAI, até mesmo o processo de regulamentação da própria medida provisória para estabelecer os critérios, porque havia ali uma posição de querer que empreendimentos que são altamente complexos tivessem uma licença em 90 dias. Como é que você pensa uma hidrelétrica como Belo Monte, Santo Antônio Giral, uma estrada como a 319 ou Ferrogrão, que tem altíssimo impacto ambiental, tendo uma licença em 90 dias? Isso é a mesma coisa que você ter uma complexidade cirúrgica e dizer que o cirurgião tem que fazer as coisas de qualquer jeito porque a família quer que ele faça de qualquer jeito. E o governo federal dialogou com o conceito, manteve o conceito da LAI, mas preservou o licenciamento de forma faseada naqueles empreendimentos que assim se faz necessário. O que é isso? Você tem que ter a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, que são fases necessárias para que se tenha o devido cuidado. No caso da 319, nós até temos um processo que há 20 anos eu venho batalhando, e o Ministério do Meio Ambiente vem batalhando, para que fosse feito com o processo necessário, que era ter o estudo para toda a área de abrangência da 319, que é a avaliação ambiental estratégica. Eu me lembro de uma reunião que foi liderada até pelo senador Arthur Vigílio, acho que foi em 2005 ou foi 2007. Ele era líder, né? Ele era o líder do PSDB à época e veio toda a bancada de Rondônia, a bancada do Amazonas, e eu disse, é preciso ter os tais e tais procedimentos. Esses procedimentos, agora, 20 anos depois, o Ministério do Transporte, com o senador Renan Calheiros, acordou em fazê-los e estamos trabalhando para ter a governança, ter os estudos técnicos feitos pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, a Universidade Federal do Amazonas, para evitar o dramático impacto que uma estrada desordenada pode causar a uma área tão sensível como é o caso da floresta amazônica, que terá prejuízo para o Brasil inteiro, porque vai reduzir o regime de chuva se aquela área for devastada. Quando você faz uma estrada, 50 quilômetros de um lado e 50 quilômetros do outro, num raio de 50 quilômetros, vai ser impactado. Nessa altura que nós estamos na Amazônia, se chegarmos a 25% de desmatamento, nós já estamos em 20%, 18%, 19%, segundo os especialistas, ela entra em ponto de não retorno. Entrar em ponto de não retorno é o caos para a agricultura, para o sistema energético brasileiro. É isso que tem que ser pensado. Agora, existem aqueles que querem criar mecanismos para que sejam dispensados os cuidados ambientais. Então, o governo federal fez a medida provisória, considerando o conceito, mas estabelecendo as regras para ganhar agilidade sem perda de qualidade. O governo vai trabalhar para manter as regras em conformidade com a necessidade de proteger e desenvolver, e não apenas de usar o discurso da proteção, mas que na prática que é a demolição da legislação ambiental brasileira. Só para a gente esclarecer aqui, ministra, abrir um pequeno glossário aqui, quando a senhora fala em ponto de não retorno, quer dizer que não tem mais recuperação? Não tem mais recuperação. Se você vai na direção de um abismo em alta velocidade, você pode ver que o abismo está a 50 metros, mas você já não tem mais como frear o carro e você entra no ponto de não retorno. Com a natureza é assim, para um processo de adaptação em escala
cosmológica e macro, enfim, é algo muito complexo. Isso leva milhões de anos, às vezes até bilhões de anos, para que o processo possa ter as necessárias conformações. E nós estamos alterando sistemas que foram criados, né? Para quem acredita em Deus por Deus, a ciência tem outras explicações. Eu acredito que Deus criou esse mundo perfeito e nós estamos mudando algo que nós nem sabemos como pode se fazer a reversão. Então, é ponto de não retorno. A floresta já está perdendo umidade. Os incêndios que nós tivemos o ano passado é a demonstração dessa perda de umidade de uma floresta úmida, que pela primeira vez nós tivemos ali mais de 2.000 quilômetros quadrados destruídos por incêndio. Nós já sabemos como conter o desmatamento por corte raso. Agora, a destruição da floresta por incêndio em função da perda de umidade, do agravamento da mudança do clima, esse é um processo devastador que ninguém consegue conter. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Ali não é falta de tecnologia, é porque não tem como conter. No Canadá, em Portugal, na Europa, é porque não tem como conter os incêndios. E isso é mais doença respiratória, é perda, inclusive, do próprio processo do regime de chuva, com mais secas, isolando a população. A cada ano o rio seca, mortandade de peixe vai diminuindo, todo o processo de reprodução dos peixes nos rios da Amazônia, né? A proteína animal das populações da Amazônia, cerca de 86% vem do peixe. Salvador, Portal à Tarde. Bom dia para você, Gabriela Araújo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia a todos os colegas presentes. Eu queria voltar aqui para a COP30, ministra, que apesar de ser um evento histórico, né, a gente ainda teve alguns travamentos com os combustíveis fósseis. E eu queria saber como é que esse travamento pode travar também as discussões sobre a margem equatorial. Como é que o Ministério vê isso? Como é que está a articulação do governo sobre o assunto? Em relação à COP30, a discussão dos combustíveis fósseis ela foi pautada com muita força no Brasil. Pela primeira vez em 30 anos de COP, se debateu como criar um processo justo, planejado, gradativo para sair da dependência do uso de carvão, de petróleo e de gás, que é a causa principal do desequilíbrio climático que está acontecendo no planeta, aonde, em função da mudança do clima, a gente perde só por onda de calor 590 mil vidas. As guerras estão ceifando algo em torno de 265 mil vidas. As ondas de calor pela queima de carvão, de petróleo e de gás são 590 mil vidas. E é isso que foi debatido na COP30. Em relação a travar a margem equatorial, para quem entende do assunto, sabe que no caso da margem equatorial, a licença para prospecção, que são os estudos para saber se tem petróleo na quantidade e na qualidade, ela já foi dada. Agora, para a exploração propriamente dita, em uma bacia completamente desconhecida, sem estudos, altamente sensível, vai precisar da contratação, da avaliação ambiental para a área sedimentar, de um processo de governança da margem equatorial, para que aquilo ali não venha virar uma serra pelada do petróleo. São Paulo, Rádio Nova Brasil FM, Israel Medeiros. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, ministra, bom dia a todos os colegas que estão aqui. Olha, ministra, eu queria trazer um tema importante também que tem sido muito falado, porque a gente está numa era de inteligência artificial, numa era de avanço tecnológico, e o governo federal já indicou que pretende colocar em prática alguns programas para trazer mais data centers ao Brasil, inclusive com mais servidores, com mais locais para instalar esses servidores para atender a infraestrutura aí de grandes big techs. Agora, eu queria entender, ministra, porque existe uma grande preocupação com esses data centers, porque eles consomem muita água, eles trazem problemas ali para as vizinhanças desses locais. Então, é um novo problema aí sendo tratado. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre esse assunto e se o Ministério do Meio Ambiente está atento
a essa questão. O Ministério do Meio Ambiente está completamente atento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem se dedicado a essas questões juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Indústria e Comércio, Ministério de Minas e Energia, vários setores do governo, tem feito uma verdadeira força-tarefa para que aquilo que é uma oportunidade não se transforme em um grande problema ambiental e social para o nosso país. Agora, você levantou um tema que tem uma pertinência enorme. Em um momento em que você tem um processo de disrupção tecnológica que exige muito mais recursos naturais, que são altamente sofisticados no processo de sua mineração e também na operacionalização dessas tecnologias que consomem muita água, muita energia. Se você flexibiliza a legislação ambiental, todas essas preocupações que você se referenciou, você fica sem base para poder tomar os cuidados. Eu acho que você levantou uma questão, Israel, que é muito interessante. Talvez a população de São Paulo verificar como foi que votaram os deputados e os senadores de São Paulo em relação a essa lei. Porque, no caso, você está flexibilizando no momento em que você tem que ter cuidado. Eu sempre digo, ter agilidade não significa liberou geral. Ter agilidade é compreendermos que a natureza tem as suas leis e que elas precisam ser respeitadas. E que, em alguns casos, você tem que fazer uma escolha. Você quer permanecer vivo ou você quer ganhar dinheiro? Se a sua escolha é ganhar dinheiro, então você passa por cima da lei. Você quer que a população seja protegida ou você quer ganhar voto? Se a sua escolha é que você quer ganhar voto, mesmo ameaçando a vida da população, então cabe ao eleitor, ao cidadão, ele poder verificar como o seu deputado, o seu senador, votou numa votação tão importante para a sua vida, depois de ter passado pelo que aconteceu em São Sebastião, depois de passar por enchentes, depois de passar por situações terríveis como nós temos passado aqui no nosso país. Ministra, a Rádio TMC, que é a antiga Transamérica, está sempre com a gente aqui no Bom Dia Ministro, mas é a primeira vez que a gente vai para Curitiba. Então, com eles, eu quero dar boas-vindas para a Rádio TMC de Curitiba, Felipe Armata. Bem-vindo, um ótimo dia para você. Ótimo dia, bom dia, ministra. Eu queria voltar ao tema dos vetos. Eu queria falar um pouco de como fica o papel das cidades e dos estados com relação a esses vetos, se pode haver uma competição até anti-meio ambiente em cada cidade, em cada estado com relação aos vetos. Com certeza, Felipe. Competição pelo caminho de baixo. Porque quando você tem uma legislação que está harmonizada com competências do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, dentro de um sistema que essa conformação é feita pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que faz a harmonização do Sistema Nacional de Meio Ambiente em termos dos regramentos, você tem uma competição pelo caminho de cima. Agora, você vai ter a competição pelo caminho de baixo, que é cada um flexibilizando mais para atrair investimentos. Aí a gente tem que questionar a qualidade desses investimentos, porque você vai atrair nessa lógica os investidores que não têm preocupação ambiental. Quando você tem uma lei que faz a competição pelo caminho de cima, irão se estabelecer aqueles que têm preocupação com os recursos hídricos, aqueles que têm preocupação com a manutenção da fertilidade dos solos, aqueles que têm preocupação com a qualidade do ar, aqueles que têm preocupação com o bem-estar da população e ter um investimento de longo prazo e não apenas uma atitude do vou ganhar tudo que eu tenho direito de ganhar agora e depois eu deixo o prejuízo para aquele município, para aquele estado. Enfim, eu acho que nós temos uma situação muito complicada, mas, como eu disse, isso é inconstitucional. O artigo 225 da Constituição Federal é claríssimo. Todos os brasileiros e brasileiras têm direito a um ambiente saudável e que o Estado tem que prover os meios
para garantir esse ambiente saudável, e para isso foram feitas várias leis infraconstitucionais, foram feitos vários regramentos. Esses regramentos agora eles foram demolidos pelo Congresso Nacional, infelizmente. Não por todos, eu não quero generalizar. Existiram aqueles que se posicionaram numa posição contrária, assim como existem empresários que não compactuam com esse tipo de liberal geral, de voltar para o início do século XX. Ninguém está de acordo com isso. Até porque um empresário que tem visão estratégica sabe que os produtos brasileiros serão barrados no mercado. Nós abrimos, nesses 3 anos do governo do presidente Lula, mais de 380 mercados. E uma das grandes questões que levou a essa abertura foi exatamente saber que agora tem um governo que se preocupa com o meio ambiente, que o desmatamento está caindo, que as regras estão sendo respeitadas, que os povos indígenas estão sendo respeitados. A partir de agora, nós vamos começar a ser questionados. Por quê? Ainda que ele saiba que o governo tem esforço, que o Ministério tem compromisso e tem apresentado excelentes resultados, sem base legal, como vai continuar? Então, vamos ter que sim fazer todo um processo de discussão interna no governo e avaliamos com muita firmeza a possibilidade de judicialização, porque nós não podemos entrar no caos ambiental. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe uma das nossas maiores sócias aqui entre as ministras. Eu acho que a nossa maior sócia, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Se você perdeu o início dessa entrevista e quiser resgatar o conteúdo dessa e de outras entrevistas concedidas pela ministra Marina e outros ministros, vá lá no nosso canal no YouTube, é o @canalgov. Ministra, vamos para Belo Horizonte, vamos lá para o estado de Minas. Vinícius Prates, bem-vindo. Bom dia para você também. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia a todos que estão aqui. Ministra, eu queria continuar nessa questão dos vetos também, especialmente nesse trecho que flexibiliza, empreendimentos de pequenos e médios portes. No início do programa, a senhora citou os casos de Mariana e Brumadinho. Eu queria saber se, com a derrubada desses vetos, o governo federal ele vai ter instrumentos para fiscalizar ou, se necessário, barrar intervenções que possam provocar grandes danos ambientais, igual foi o caso de Brumadinho e Mariana, ou se vai tudo partir dessa judicialização mesmo. No caso de Brumadinho e Mariana, são licenciamentos que foram feitos pelo Estado, mas o governo federal tem uma ação supletiva. Quando você tem um sistema que tem uma coerência em termos da sua conformação jurídica, dos marcos regulatórios, as atribuições da lei do Sistema Nacional de Meio Ambiente tem uma ação supletiva do governo federal. Sem essa legislação e estabelecendo que o CONAMA não tem mais uma atribuição de fazer essa conformação, digamos assim, essa conformação jurídica mesmo que ele faz, aí os estados vão fazer cada um por si, né? Deixar e passar, deixar e fazer, o liberou geral. Então, é muito complicado. E ainda mais que esses empreendimentos, eles podem ser, em algumas situações, considerados empreendimentos de médio impacto. Como empreendimento de médio impacto, a licença pode ser dada pelo próprio empreendedor, por autodeclaração. Ele mesmo é que vai dizer se está ou não em conformidade. O Estado existe para poder estabelecer quem ou não está em conformidade com a lei. Nós até compreendemos e aceitamos que para os empreendimentos de baixo impacto, isso é possível. Agora, de médio e alto impacto, não é possível que você estabeleça que é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. E é justamente isso que o projeto que foi analisado ontem está autorizando. Ministra, vamos fechar essa primeira rodada? Vamos ao Recife, vamos lá para a Rádio CBN. Lucas Arruda, bem-vindo, querido. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Muito prazer. Ministra, me permita juntar os dois assuntos, a derrubada dos vetos e a COP30. Fizemos uma COP30 memorável no país, em Belém, na Amazônia, com toda a repercussão internacional das coisas que aqui aconteceram no país.
E agora temos essa derrubada dos vetos em relação ao licenciamento ambiental. E eu faço duas perguntas em uma. Que imagem o Brasil passa para o mundo com essas duas coisas em pouco menos de 2 semanas? Há um contrassenso? E também pergunto à senhora, na sua avaliação, que gosto fica após essa derrubada dos vetos? Gosto no sentido de que sensação lhe passa? Bem, acho que tem essa questão da imagem, mas o pior de tudo é a realidade. É a realidade que passa, porque às vezes as pessoas falam, né? Mas tem que mudar a imagem do Brasil. A imagem muda quando a realidade muda, porque imagem não é só uma questão de propaganda, é o conteúdo que lastreia para que você mude a imagem. Por que mudou a imagem do Brasil e nós conseguimos abrir mais de 300 mercados, quase 400 novos mercados? Porque os dados que podem ser auditados por qualquer instituição de pesquisa no mundo mostram que o desmatamento caiu por 3 anos consecutivos na Amazônia, que caiu 32% no Brasil, que do ano passado para cá nós tivemos uma queda nos incêndios, no caso do Cerrado, até o último dado que eu tive, de 48%, na Amazônia de mais de 80%, no Pantanal de 98%. A imagem muda quando a realidade muda. Agora, se você altera para pior a realidade, a imagem será aumentada de forma negativa. Isso tem consequências práticas. Nós ainda estamos no processo de finalização do acordo da União Europeia com o Mercosul. Nenhum país que está fazendo um esforço enorme para reduzir emissão de gases de efeito estufa vai querer importar gases de efeito estufa. E o que é isso? Se para cada produto brasileiro que nós temos que exportar, no seu processo produtivo, ele tem ali embutido toneladas e toneladas de CO2, esses produtos vão começar a sofrer restrições nos mercados. Um país como a China, até bem pouco tempo, as pessoas diziam, não, se os europeus não querem comprar, os americanos não querem comprar, a gente vai vender para a China. A China, quando nós fomos na China em 2023, nós tínhamos um acordo de cooperação com a China, que tem esse nome de COSBAN. Foi feita uma atualização desse acordo. O único ponto que mudou, a única cláusula que mudou foi na área ambiental. Por quê? Porque os chineses, que já têm um problema gravíssimo de emissão de CO2, eles vão querer importar produtos que são carbono intensivo? É claro que não. Hoje, a China faz um esforço enorme para reduzir suas emissões e dá uma grande contribuição barateando tecnologias para ajudar na descarbonização da matriz energética global. Foi a China que barateou as células fotovoltaicas, as eólicas, as baterias, os carros elétricos. Ela faz uma redução de emissão de CO2 porque influencia tecnologicamente a matriz energética global. Quem está fazendo esse esforço não vai querer importar produtos que sejam feitos com desmatamento ilegal, com queimadas, com invasão de terras indígenas, com destruição dos cursos d'água. Essa é a realidade que está posta. Então, tem a imagem, mas a imagem é em função do fato, da realidade objetiva. E o gosto que fica. Bem, depois de 50 anos de legislação ambiental no licenciamento nos estados, que reverteu situação como o caso de Cubatão, que era um dos piores exemplos que se tinha, depois de 39 anos de legislação ambiental para o licenciamento no plano federal, ver essa legislação ser demolida de uma hora para outra, o que fica é uma sensação de luto.
mas um luto que deve ser acompanhado de luta da sociedade civil, da comunidade científica, de juristas que sabem que é inconstitucional muitos dos regramentos que foram estabelecidos a partir de agora e, como eu disse, o governo federal considera fortemente judicializar. Eu tenho profundo respeito pelos poderes. Eu fui senadora há 16 anos, eu fui vereadora, eu fui deputada estadual e agora eu sou ministra, mas eu sou deputada. Na democracia, a gente respeita a autonomia dos poderes. Agora, o que foi feito foi algo que será um prejuízo enorme, econômico, social, ambiental e fragiliza, desampara a população, principalmente os mais vulneráveis, no momento em que as pessoas mais precisam de proteção. Quando você tem a sua casa alagada, quando você tem a sua roça destruída por enchente, ou tem, como eu ouvi agora lá de um produtor que trabalha com sistemas agroflorestais lá no Pará, ele disse, ministro, o ano passado as castanheiras até deram o fruto, só que depois ele secou em função da seca. Você sabe por que o fruto secou e não vingou? Porque durante mais de 12 meses nós ficamos com a temperatura da Terra acima de 1,5 de temperatura. 1,5 causa problemas que são devastadores. E o que está previsto é que, se medidas drásticas não forem tomadas, nós vamos para 2,6 de aumento na temperatura média da Terra, e isso será um problema que nós nem temos como dimensionar ainda. Ministra, vamos embora para a nossa segunda rodada, vamos colocar aqui o pé no acelerador e eu já quero começar lhe perguntando, ainda falando sobre COP30, na abertura do programa eu falei sobre a mobilização, né? A gente ficou aí 4 COPs sem participação social, o que a gente ouviu muito é que nunca uma COP teve tanta participação, né? Que geralmente as COPs são mais fechadas. E que essa não, essa foi uma COP completamente diferente. Queria que a senhora nos falasse sobre os melhores resultados na sua avaliação e dessa mobilização das pessoas e como é que isso pode até ajudar daqui para frente nessas lutas aí que a senhora vai enfrentar, né? E todos nós vamos enfrentar aí. Você tem toda a razão, Karina. Depois de 4 COPs em governos com regimes políticos singulares, em que a participação da sociedade não é prevista, em que ela tinha que fazer suas manifestações dentro do próprio espaço da ONU, vir para o Brasil, o lugar onde nasceram as COPs, que tem uma tradição de participação popular, em um governo democrático que lutou para manter a democracia e continua lutando para que ela seja mantida, a participação da sociedade fez a diferença. Só na Zona Verde foram mais de 300 mil pessoas que passaram pela Zona Verde. Dentro da Zona Azul, que é uma área que não tinha uma tradição de ter participação da sociedade, a participação da sociedade foi incrível. Nós tínhamos mais de 300 pessoas indígenas credenciadas dentro da Zona Azul. Nós tivemos o ciclo de mobilização, o ciclo dos povos, o ciclo dos ministros de finanças, o ciclo dos ex-presidentes de COP, o ciclo do balanço ético global, que foi liderado pelo presidente Lula, o secretário-geral Antônio Guterres, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, que eu tive a honra de ajudar a botar de pé, que fez processos de mobilização em todos os continentes, na Ásia, na Oceania, na África, na América do Norte, na América Central, Caribe e do Sul. Enfim, nós tivemos uma COP com alta qualidade na participação da sociedade, da comunidade científica, do setor empresarial. Foi algo realmente surpreendente. Por outro lado, nós sabemos da dificuldade no processo decisório, num contexto geopolítico tão difícil como esse que nós estamos vivendo, em que os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris e tem uma força gravitacional no sentido de tentar barrar os avanços. O presidente Lula pautou a questão de sair da dependência do uso de combustível fóssil, nos planejando, fazendo nossos mapas do caminho para, de forma autônoma e autodeterminada,
podermos criar alternativas econômicas, criar rotas para sair da dependência do uso de carvão, de petróleo e gás, que é a causa da mudança do clima. Infelizmente, isso não entrou na negociação como uma decisão, mas foi assumido o compromisso, lastreado por 82 países, pela sociedade civil e pela comunidade científica, de que a presidência brasileira, que vai ficar durante 11 meses à frente dessa presidência, irá estabelecer 2 mapas do caminho, para o fim do desmatamento e para o fim gradual de combustível fóssil, que será uma grande contribuição para que cada estado possa fazer de forma autodeterminada o seu próprio processo. Uma outra questão que foi debatida na COP foi o financiamento climático, que infelizmente é uma discussão igualmente difícil. Por quê? Os países desenvolvidos que têm a obrigação de contribuir para que países vulneráveis sejam ajudados a fazer a sua transição energética, a fazer os seus processos de adaptação, porque quando um país pobre é atingido por uma seca, por uma cheia, por ondas de calor, eles não têm como se adaptar, não têm como fazer remoção de população, não têm como recuperar a infraestrutura perdida, seja de pontes, de estradas, de viadutos, na parte de comunicação, toda essa parte é muito complexa. Então, é preciso ter dinheiro para que esses países possam se adaptar. Além disso, treinamento de pessoas, é preciso ter transferência de tecnologia, porque geralmente os países têm dificuldade. Foi feito um compromisso de que irá ser triplicado o financiamento climático daqui a 10 anos. Os problemas já estão acontecendo agora, mas já foi um ganho. Foi pautado também o cuidado especial com as crianças, com as mulheres. Os povos indígenas passaram a ser tratados como sendo grandes contribuidores para o equilíbrio climático. Foi estabelecido um processo de criar mais sinergias, mais convergência entre as ações na área de clima, biodiversidade e desertificação, para que a gente possa potencializar melhor os recursos financeiros, os recursos humanos e os recursos tecnológicos. Quando eu protejo floresta, isso é bom para o clima, é bom para os recursos hídricos, é bom para a proteção dos solos. Tivemos ganhos importantes, mas o próprio presidente da COP disse: avançamos, mas não na velocidade, na intensidade que é necessário e que a urgência, a emergência climática exige. É uma discussão difícil, mas acho que vale a gente lembrar também que o resultado da COP não depende do país em que ela é sediada. Sim. Né? Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas se confundem e atribuem ao Brasil. Né? Olha, esse resultado não foi bom, o Brasil não conseguiu, mas não é isso. O Brasil só sediou e, como a ministra disse, apesar de todas as dificuldades e do cenário geopolítico, tivemos bons avanços, ministra. Vamos para continuar aqui na nossa segunda rodada agora sim. Agora é pé na tábua, Priscila Mazenotti, Rádio Nacional. Ministra, pelo que a senhora estava falando aí, essa história dos combustíveis fósseis, do mapa do caminho, vai ser então uma iniciativa encampada pelo Brasil, uma iniciativa exclusiva e brasileira, que o Brasil vai tomar à frente nessas discussões. Já tem alguma coisa mais concreta aí, um próximo passo mais concreto aí, né, para a realidade de todos nós com relação aos combustíveis fósseis, ministra, pós-COP30? Bem, a iniciativa ela é lastreada por 82 países que se posicionaram a favor da proposta apresentada pelo presidente Lula de fazermos o mapa do caminho, criar as bases referenciais para que cada país possa fazer o seu próprio mapa do caminho. Os países ricos, eles já têm suas rotas, eles já têm seus mapas do caminho. Quem não tem são os países em desenvolvimento que começaram a explorar petróleo agora. Daqui a 10 anos, o avanço tecnológico na área de geração de energia pode fazer com que, de uma hora para outra, se venha a prescindir do petróleo. Países ricos já sabem para onde eles irão. Países como Suriname, como a Guiana, como outros países da África que também exploram petróleo, é que precisam se preparar e estabelecer, enquanto ainda há tempo, como diversificar suas economias, como buscar alternativa, como encontrar rotas tecnológicas que os ajude a não ficar
completamente à deriva na hora em que essas mudanças acontecerem. Então, a presidência brasileira da COP vai fazer um processo com a participação dos diversos países, das diversas organizações internacionais da área de energia, com países produtores de petróleo, países consumidores de petróleo, com a comunidade científica. Esse é um processo que não é exclusivo, mas vai ser liderado pela presidência brasileira. No plano interno, nós já temos o mapa do caminho para desmatamento, que começou em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, quando eu fui ministra pela primeira vez. E o Brasil é o único país que assumiu, desde 2022, na campanha do presidente Lula, a meta de zerar desmatamento até 2030. O mapa do caminho para sair da dependência de combustível fóssil no Brasil, eu diria que a maior parte dele já está desenhada. Por quê? O Brasil é um país que é produtor de energia renovável. Nós temos uma matriz energética limpa em mais de 45%, uma matriz elétrica limpa em mais de 90%. Somos grandes produtores de biocombustíveis. Nós usamos 30% de álcool na gasolina e usamos 15% de biodiesel no nosso diesel. O Brasil tem uma vantagem comparativa, mas precisa continuar avançando. Ou seja, nós podemos fazer internamente o nosso próprio mapa do caminho. O próprio presidente Lula já disse que ele quer que a Petrobras deixe de ser uma empresa de exploração de petróleo, de apenas explorar petróleo, para se transformar numa empresa de geração de energia, investindo pesado em solar, eólica, energia de hidroeletricidade, de biomassa e hidrogênio verde. O Brasil, ele tem uma vantagem muito grande porque ele pode ajudar na transição energética do planeta, porque tem tecnologia biológica, tem tecnologia metálica, produz em qualidade e quantidade os biocombustíveis e está disposto a fazer transferência de tecnologia para que outros países também possam produzir e os biocombustíveis virarem uma alternativa de transição energética nesse contexto geopolítico tão difícil. É isso, o presidente Lula tem dito reiteradas vezes que quer que a Petrobras vire uma empresa para financiar a sustentabilidade. Isso é muito interessante. Vamos para Salvador, ministra. Portal à Tarde, Gabriela Araújo. Bom, ministra, a senhora acabou falando sobre a transição energética, né? A Bahia, ela vem liderando esse processo. Eu queria saber como é que o governo federal e o próprio ministério vem debatendo esse assunto junto com a Bahia para que o país e o estado também avancem nesse quesito. A ideia de um mapa do caminho vai ter que dialogar com a realidade de todos os estados, principalmente estados que são produtores, como é o caso do estado da Bahia, mas que são estados que, ao mesmo tempo, têm um potencial enorme para investimento na área de energia eólica, de energia solar e de energia de biomassa. Então, o mapa do caminho, ele é um esforço que, a partir de bases referenciais mais amplas, que envolve diferentes setores da comunidade científica, ao Ministério da Fazenda, do Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, os diferentes setores do governo, terá que envolver diferentes setores da sociedade. O Brasil sempre tem liderado pelo exemplo. O Brasil é um país que deu uma contribuição com o mecanismo de desenvolvimento limpo no âmbito do Protocolo de Quioto, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, estabelecendo que países que são emissores de CO2 há mais décadas e séculos, eles devem acelerar suas reduções de emissão de CO2 e devem ajudar os países que emitiram menos e que ainda têm problemas sociais a serem resolvidos a fazerem suas transições. O Brasil agora dá uma grande contribuição com a ideia do mapa do caminho e, no nosso caso, nós já temos praticamente o mapa em condições, digamos, de ficar de pé, porque muito do que
alguns vão começar agora, nós já temos há muitos anos, que é ter uma matriz energética limpa em 45% e de podermos ser uma alternativa, não só para nós mesmos, mas para outras regiões do mundo. Além disso, nos prepararmos para sermos o endereço dos investimentos verdes. Hoje eu sei que a Bahia tem investimentos, inclusive na parte de carros elétricos. Isso é uma contribuição para que a gente possa ir criando novas trajetórias que não sejam dependentes de combustível fóssil. De volta à Nova Brasil FM, Israel Medeiros. Oi de novo, ministra. Meu colega Vinícius Prates mencionou Brumadinho e Mariana, e esses casos, essas tragédias ambientais se deram em empresas que tinham licenciamento ambiental, eram legalizadas, mas a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil de mineração ilegal, garimpo ilegal em diversas áreas que deviam ser preservadas. Eu queria saber, ministra, como é que está o andamento disso do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente? O que tem sido feito? A gente sabe que já houve um avanço, diversas terras indígenas aí já tiveram operações para retirar o garimpo ilegal, mas esse é um problema que é crônico aqui do Brasil. Eu queria saber o que a gente tem de novidade nesse assunto. O que nós temos é muito trabalho. E conseguimos fazer a desintrusão da terra indígena Yanomami, foi uma operação de guerra. Hoje, mais de 90%, 98% da terra foi feita a desintrusão. Temos um problema ainda ali na fronteira com a Venezuela, que obviamente que é complexo, porque é uma região de fronteira, mas foi uma operação de guerra, uma força-tarefa envolvendo mais de 20 ministérios, criando uma casa de governo para cuidar. Hoje temos um hospital de pé lá na terra indígena Yanomami. Inclusive teve uma matéria da Sônia Bride, que é aquela criança que apareceu completamente desnutrida, comovendo o mundo inteiro, hoje está, graças a Deus, e o trabalho feito pelo governo, pelo Ministério da Saúde, Ministério dos Povos Indígenas, o trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, Polícia Federal, FUNAI, PRF, uma verdadeira força-tarefa. A situação na terra indígena Yanomami está em situação de governança. Além dessas, fizemos também o combate ao garimpo criminoso na terra indígena Pitereua, fronteira Bacajá, na terra indígena Caiapó, na terra indígena Munduruku, as que eu consigo lembrar aqui de cor. Mas eu posso te dizer que esse ano, para conseguirmos os resultados que alcançamos em relação a incêndios e desmatamento, o IBAMA e o ICMBio fizeram mais. Junto com o apoio da Polícia Federal, da PRF, da FUNAI, nós fizemos mais de 10 mil operações de fiscalização. Alguém tem ideia do que é coordenar 10 mil operações de fiscalização? É por isso que a COP não aconteceu embaixo de fumaça, é por isso que o desmatamento caiu 50% na Amazônia, é por isso que conseguimos evitar lançar na atmosfera cerca de 700 milhões de toneladas de CO2. O Brasil é um país que lidera, sim, pelo exemplo, mas para continuar liderando, precisa ter uma legislação. E o bom de tudo isso é que nós fizemos todos esses esforços e o agronegócio continuou crescendo. Nós estamos numa situação de pleno emprego, nós temos uma situação em que a economia brasileira está crescendo. O ministro Fernando Haddad está fazendo um trabalho incrível. O Ministério do Meio Ambiente, com o Fundo Clima, hoje está investindo em restauração de cerca de 1 milhão de hectares para disponibilizar para a agricultura. Temos feito leilão para fazer a parte de recuperação, de restauração. Estamos fazendo programas na parte da cidade de adaptação, com o PAC Encosta, o PAC de drenagem. É um trabalho muito grande. Eu sempre digo que não é só dizer o que não pode, é estabelecer o como pode, mas o como pode da forma certa. Quando isso acontece, até mesmo aqueles que em algum momento ficam chateados, depois eles reconhecem. E é muito gratificante. Eu sempre digo que o nosso trabalho é semelhante à mãe que entra com muitas dores de parto, para ganhar o bebê. Depois,
quando o bebê está ali no braço, ela esquece de todas as dores. Eu sou sempre assim, né? O processo é difícil, é doloroso, é incompreendido, mas quando você vê as pessoas dizerem assim, poxa, hoje eu sou um produtor florestal, hoje eu faço manejo, hoje os meus filhos, meus netos têm orgulho de mim. E só é possível ele fazer isso porque, em vez de fazer o corte seletivo de madeira, ele faz a partir do manejo florestal, numa escala de impacto muito pequena, em que ele faz um talhão, por exemplo, que ele vai explorar durante o ano. Faz 30 talhões numa área, ele explora durante o ano. Quando ele chega no 35º talhão, o primeiro já se recuperou e ele volta para o primeiro e ele vai ter uma floresta para extrair madeira para sempre, para os seus filhos, para os seus netos. Isso dá trabalho, é incompreendido, mas vale a pena. É mesmo que, só rapidinho... Me ajuda, lembra, me ajuda. Eu ajudo. Na época em que nós começamos a combater... No primeiro governo do presidente Lula, que eu fui ministra do Meio Ambiente, a questão da cana-de-açúcar com fogo. Parecia impossível. Hoje, quem é que se lembra em São Paulo, nos grandes produtores de etanol, que se fazia aquele processo tão deletério para o meio ambiente e para a saúde das pessoas? Se a gente não tivesse persistido em parceria com o governo do estado, em parceria com a comunidade científica, com os próprios empresários, hoje a gente não teria do que se orgulhar. É isso, agora a ministra vai me ajudar de verdade, porque a gente já está com o tempo estourado, ministra, mas a gente vai dar um pulo rapidinho ainda lá em Belo Horizonte. Vamos lá. Opa, para Curitiba, Rádio TMC, Curitiba, Felipe Armata. Ministra, eu queria falar um pouquinho da COP30, mas com o que aconteceu fora do evento. A gente teve pelo menos 2 pontos emblemáticos, que foi a questão dos altos preços de estadia para as pessoas que foram para a COP30 e a gente acabou tendo um incêndio durante o evento. Eu queria que a ministra falasse um pouco disso, de como esses eventos extracampo acabam afetando a maneira que o Brasil acaba aparecendo na organização desse tipo de evento. Bem, no caso dos preços, de fato tivemos ali um problema de pessoas que elevaram os preços de forma exorbitante. Geralmente nas COPs há um aumento de preço, sim, entre 3 a 4 vezes. No caso do Pará, chegou a 15 vezes a mais do que o preço que deveria ser praticado. O governo federal, junto com o governo do estado, usaram de todos os meios legais necessários para conter essa situação de abuso e de extorsão, e a verdade é que conseguimos sim receber as pessoas, né, tanto os delegados, oferecendo para eles estadias para os países mais vulneráveis. Tivemos uma participação incrível das partes na COP30 e, como eu disse, mais de 300 mil pessoas só na Zona Verde, sem falar na Zona Azul, numa demonstração de que fomos capazes, sim, de dar uma resposta para algo que um grupo resolveu tisnar a imagem do estado do Pará e a imagem do Brasil. Mas as pessoas sabem, nós fomos recebidos pelo povo do Pará de uma forma maravilhosa, acolhedora. Foi incrível ver aquela juventude, né, ali como voluntário, as pessoas, a gastronomia, tudo de bom que tinha ali. Os incêndios, para fazer o resumo da história, aconteceu em menos de 6 minutos. O fogo estava apagado numa demonstração de proeficiência do Corpo de Bombeiro, que ali estava de prontidão do estado do Pará e de todos os cuidados que antecipadamente foram estabelecidos para uma situação como essa. Isso pode acontecer em qualquer lugar? Com certeza pode acontecer. O importante é estar preparado para não permitir que uma tragédia venha a acontecer. É isso, rapidinho para Belo Horizonte, estado de Minas, Vinícius Prates. Ministra, eu ainda queria continuar na temática da COP30. Eu queria que a senhora falasse brevemente para a gente uma avaliação geral do evento. O que a senhora considera a maior conquista do Brasil na COP30, mas também um ponto que deixou a desejar. Bem, eu já falei vários aspectos, né, da COP30, conseguimos debater financiamento, indicadores de adaptação, conseguimos colocar
povos indígenas como sendo importante, população afrodescendente como sendo importante nos processos de enfrentamento da mudança do clima. Conseguimos colocar as mulheres como, digamos assim, um segmento que precisa de cuidados, porque são elas as mais afetadas, principalmente mulheres periféricas, mas também que elas possam ter acesso a financiamento na hora dos novos investimentos, desse novo ciclo de prosperidade que tem que acontecer a partir das mudanças climáticas. Tem um ponto que você mencionou, aí tem a ver, sim, com não terem permitido, né, vários países, principalmente produtores de petróleo, grandes produtores de petróleo, que a questão dos combustíveis fósseis fosse uma decisão de que iríamos, sim, fazer um mapa do caminho para, de forma justa, planejada e gradativa, sair da dependência da principal causa da mudança do clima. Isso não foi possível ainda, mas 82 países se perfilaram com a proposta brasileira apresentada pelo presidente Lula e agora será desenvolvida durante a liderança brasileira, né, para os próximos 11 meses. E como eu conheço muito bem o presidente Lula, eu sei que ele não ia propor algo dessa natureza se ele não tivesse pensando, né, em, mais uma vez, liderar pelo exemplo, como já fazemos no caso do desmatamento. Dessa vez eu falei rápido. Foi rapidinho e dá tempo, então, rapidinho também para a gente voltar ao Recife, para a gente fechar o nosso giro. CBN Recife, Lucas Arruda. Ministra, agora que a COP30 passou, para além dos vetos, o que está na pauta do Ministério? O que está na pauta do Ministério, agora que passou a COP30, além dos vetos? Na pauta do Ministério, bem, primeiro que nunca teve só a COP30, em que pese é um processo avassalador. Na pauta do Ministério está todo o trabalho que nós estamos fazendo na parte de gestão de unidades de conservação, criação de unidades de conservação, desintrusão de terras indígenas, toda a parte de financiamento climático. Hoje o Ministério tem uma das principais ferramentas do financiamento climático, que é o Fundo Clima, que em parceria com o Ministério de Fazenda estamos trabalhando tanto na parte de cidades quanto na parte de recuperação de áreas para que produtores rurais possam ter áreas para produzir sem precisar destruir o Cerrado, a Caatinga ou a Amazônia. Estamos trabalhando o Fundo Floresta Tropical para Sempre, que é uma proposta do Ministério do Meio Ambiente, desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério da Fazenda, que é um fundo para proteger as florestas tropicais de 70 países. Queremos chegar a 25 bilhões de dólares para ter recurso para pagar por cada hectare de floresta protegida, seja para comunidades, povos indígenas ou até mesmo você que é dono de uma área que tem excesso de floresta, mostrando que preservar a floresta não é um prejuízo, é um investimento. Obrigada. De novo. Olha aqui, a minha parceira, ela só vem aqui quando o negócio está pegando fogo. Para incêndio, né, ministra? Só vem aqui na hora dos incêndios. Quero te agradecer muito, mais uma vez, ministra, a presença aqui, todos os esclarecimentos, essa conversa aí. Tá sempre bem-vinda, venha sempre. Espero que agora para a gente comemorar também, né? E quero deixá-la à vontade para se despedir da gente. Não desanime, por favor. Fiquei muito tocada com a senhora dizendo que está com a sensação de luto. Acho que todos estamos, mas vamos em frente. Eu quero agradecer a você. E hoje a gente tinha combinado falar da COP30, lembra? Verdade. Era um assunto que tem ainda os seus grandes desafios, mas com uma agenda positiva de um grande trabalho que foi feito pelo Brasil. Realmente a gente está vivendo, né, teve que ir para esse lugar do luto, porque a demolição que foi feita da legislação ambiental ontem é algo sem precedente, né? Quando você pensa que no momento em que a população mais precisa, ela se sente desamparada. E se ainda não se sente por compreender o que foi feito, o agravamento dos problemas que vamos ter a partir daí vai ser, infelizmente, uma pedagogia da dor, uma pedagogia do luto e uma pedagogia do prejuízo. É isso. Mais uma vez, ministra, muito obrigada
pela presença aqui. Venha sempre que puder. Eu também quero agradecer a todos os colegas que mais uma vez me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero sempre revê-los em próximas oportunidades. E é isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos, e a gente se vê então na semana que vem. Obrigada pela companhia e o nosso conteúdo, quero lembrar sempre, é só resgatar lá no nosso YouTube, @canalgov, você confere essa e outras entrevistas concedidas pela ministra Marina e outros ministros também. Obrigada pela companhia, tchau!